Boa noite, queridos companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Então, pois bem, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós hoje vamos iniciar e terminar o capítulo 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. Tem 2 itens, melhor dizendo, são 5 itens, que tratam da indissolubilidade do casamento e do divórcio. Pois bem. Então, se nós recuarmos no tempo, a fim de refletirmos com mais proximidade a respeito dos ensinos de Jesus, vamos nos recordar que ele ensinou naquela oportunidade na velha Galileia os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Mas não os deveres e responsabilidades do homem transitório, do homem de carne, que nasce no berço e mais adiante reencontra o sepulcro. Os deveres e as responsabilidades do homem espiritual, do espírito eterno. E no capítulo do casamento, esses deveres e essas responsabilidades mais se agigantam, porque é justamente por intermédio desse sacrossanto consórcio que os espíritos se reúnem uma vez mais no plano físico, dando curso ao cumprimento de seus objetivos, dando curso à regeneração de suas almas, recebendo no lar os filhos, que também retornam ao ambiente terrestre com o objetivo de aprendizado e de redenção. E daí a necessidade que nós espíritas temos, que conhecemos a doutrina, temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, de refletirmos a respeito do que devemos fazer, do que devemos investir em favor da nossa felicidade e da nossa paz. Porque, como bem disse Emmanuel, na página que foi lida há pouco tempo, temos um passado nebuloso e tenebroso no que se refere aos relacionamentos afetivos. Daí a necessidade que temos sempre de buscar no Evangelho a cura para as nossas mazelas, o fortalecimento para as nossas dificuldades e as nossas fragilidades morais. Então vamos visitar o texto, vou ler com calma. Depois de lido todos os 5 itens, nós vamos retornar a alguns fragmentos e, a partir dele, traçarmos algumas reflexões com o apoio da literatura espírita. Então, o capítulo tem início com um trecho do Novo Testamento. Começa assim: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Jesus então responde: Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles novamente? Ordenava Moisés que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Esse fragmento consta de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Pois bem, e Allan Kardec
vem explicar o conteúdo do texto. E ele diz o seguinte: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. Nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo no país em dada época é adultério no outro país e noutra época. Por isso, pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Item 3. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Mas, nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus juntou, o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Item 4. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um a outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Item 5. O divórcio
É lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de Deus. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres? Isso significa que, já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem de esposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação, o apedrejamento. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Então é isso. Então, o que precisamos, em primeiro lugar, refletir é sobre qual a finalidade da nossa existência. O que a doutrina espírita nos ensina? Que a nossa existência física ela é transitória e que o nosso objetivo é o progresso. Daí porque o tema casamento, o tema divórcio, tem profunda vinculação com o progresso, com esses conceitos. Progresso, felicidade, liberdade, lei de causa e efeito, materialismo, individualismo e família. Progresso, porque estamos reencarnados com o objetivo de progredirmos, de nos tornarmos melhores. E a doutrina espírita nos proporciona isso, porque nos dá a conhecer quem verdadeiramente nós somos. Porque basta 1 minuto de contato com a doutrina espírita, com o Evangelho, para que nós saibamos ou tenhamos um mínimo de consciência de que nós somos portadores ainda de moléstias de ordem moral. Moléstias de ordem psíquica. E daí a necessidade de progresso e de renovação. E é justamente o casamento uma das instituições sacrossantas que permitem que os dois seres, caminhando lado a lado, tenham condições de, auxiliando-se mutuamente, progredirem, se recuperarem, se regenerarem. Porque a nossa história evolutiva, desde as eras mais remotas, ela vem conjugada com uma série de desvios e dificuldades. E em torno de toda essa trama vão envolvidos diversos atores, diversas personagens. Nós temos a ocasião de estudar a literatura espírita e vemos sempre isso na narrativa de Manuel Filomeno de Miranda, na narrativa de André Luiz. Então, o casamento proporciona esse reencontro, proporciona a formação da família e um ambiente propício e necessário para que nós possamos resgatar as nossas dívidas perante as leis de Deus. Tem a ver com a felicidade, porque não dá para que nós imaginemos a felicidade destituída do sacrifício, da renúncia, destituída desses compromissos sagrados que assumimos e que, por vezes, abandonamos de forma terrível. Tem a ver com a lei de causa e efeito, porque no capítulo do casamento, as dificuldades que, por vezes, enfrentamos têm as suas causas remotas nas outras encarnações. E as dificuldades ensinam os espíritos superiores que encontramos nessa encarnação são fruto das nossas escolhas equivocadas, são fruto das nossas escolhas infelizes, que criam para nós, no futuro,
a obrigação de suportarmos e de levarmos adiante uma trajetória insada de dificuldades. E o que tem a ver o materialismo e o individualismo? Obrigado. Ora, porque a visão materialista, ela cria um cenário ilusório e muito pernicioso e prejudicial, tornando o homem mais propenso ao egoísmo, mais propenso à egolatria. Quando ele por ignorância, por desconhecimento, ele não reconhece a sua essência espiritual, a sua condição de espírito imortal, ele passa a conjecturar, a avaliar a sua trajetória, as suas responsabilidades, a sua dificuldade, pelo crivo do imediatismo. E daí ele fica mais propenso e mais fragilizado a fazer escolhas equivocadas. E isso acontece no casamento quando a gente passa por uma dificuldade, por um desafio. Sem essa visão imortalista, nós ficamos em apuros. Só um minutinho aqui que tá. Não, tá acabando a bateria aqui. Desculpem. Vamos adiante. Então, eu trouxe também um texto do livro As Leis Morais, que diz o seguinte: a ordem natural inerente à espécie humana é, incontestavelmente, a monogamia, visto que, tendo por base a união constante dos cônjuges, permite-se estabeleça entre ambos uma estreita solidariedade. E o de que necessitamos hoje nos cenários humanos, se não de solidariedade? E como nós temos condições de sermos solidários se nós não o somos no ambiente familiar? Como vamos ter condição de abraçarmos responsabilidades de maior vulto se nós, no ambiente sagrado da família, não conseguimos cumprir com os nossos deveres? Daí porque o casamento, a constituição da família, são oportunidades benditas que Deus nos concede para que tenhamos condições de aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a renunciar. Circunstâncias essas que nos colocam diante da oportunidade de adquirir, em definitivo, as virtudes tão necessárias à regeneração do nosso planeta. E prossegue o autor. Eu esqueci, vocês viram que eu não falei, mas eu tenho que admitir, eu não coloquei aqui o nome do autor, então eu fico devendo a vocês. Você sabe? Ronaldo Calegari? Exatamente, obrigado. É Ronaldo, né? Rolando Hã? Caligares, isso. Rodolfo. Rodolfo Caligares. Isso aí. Rodolfo Caligares. Pois bem, prossegue. Não só nas horas de regozijo, como nos momentos difíceis e dolorosos. Horas de regozijo e momentos difíceis e dolorosos. Ora, nós sabemos que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Sabemos que somos espíritos endividados reencarnados. Ora, o que nós havemos de esperar da vida? Se não, em momento ou outro, uma situação de dificuldade, uma situação de maior desafio. Não é verdade? Isso em todas as áreas de nossa atividade. É ainda por esse modo que os pais podem dar aos filhos tudo de que eles necessitam para um desenvolvimento normal, sem problemas de personalidade. E daí a importância dessa união que permite o retorno também de espíritos que reencarnam para que tenham ocasião de se redimir, de aprender e também, em outras circunstâncias, de ajudar espíritos mais evoluídos que retornam para ajudar no processo regenerativo da Terra. Então, tem também o seguinte fragmento no texto: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. E ele sublinha no texto que o casamento, ele tem a lei de Deus e a lei dos homens.
A lei dos homens, a lei civil que regula essa instituição, que estabelece direitos e deveres, que estabelece os compromissos perante a lei, perante o ordenamento jurídico, mas principalmente a lei de Deus. Ele, inclusive, faz uma divisão, vocês se recordam, a lei divina material e a lei divina moral. A lei divina material, que é a união dos sexos para a perpetuação da espécie. E a lei divina moral é a lei de amor, que deve presidir sempre essa união. E eu trouxe também, do livro dos Espíritos, a questão 695, que bem exemplifica, que bem sublinha. Pergunta o seguinte, Kardec, para as entidades venerandas: será contrário à lei da natureza do casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso da marcha da humanidade. É um progresso da marcha da humanidade. Por quê? Porque nos proporciona a oportunidade de nós adquirirmos virtudes, de nós resgatarmos as nossas dívidas, de nós nos tornarmos mais solidários. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, nós temos aí dois outros conceitos importantes, de responsabilidade e de reencarnação e progresso. Responsabilidade porque hoje em dia está muito em voga, a ideologia de que o mais importante são os nossos direitos. Lógico que isso é muito legítimo e importante para que a sociedade possa progredir, para que as instituições possam crescer e assim atender às necessidades da sociedade. Mas mais importante do que os direitos, nossos direitos, são os nossos deveres. Porque são duas faces da mesma moeda. Todo dever, todo direito corresponde a um dever. E se nós falhamos nas nossas responsabilidades, com certeza acabamos por violar o direito de alguém. E no casamento isso é importantíssimo, porque são dois seres que estão ali unidos, reencarnados, que essa união, essa solidariedade tem que prevalecer diante de todas as dificuldades, diante do egoísmo, diante da egolatria, diante da sensualidade, a fim de que prevaleça os interesses espirituais da família e do casal. Deixando de lado todos aqueles arquétipos que ainda povoam a nossa mente, muito vinculados ao individualismo, quando se nós tivéssemos que ser plenamente saciados em todos os nossos interesses. Nós sabemos que em qualquer relação isso é inviável. Temos as nossas limitações, temos a nossa formação, então, daí, a doutrina espírita e o evangelho sempre convida o homem para quê? Para a renúncia, para a caridade, para o amor verdadeiro e puro na sua mais legítima expressão. Então é isso. A responsabilidade é essa. Sabedores que somos, que temos primeiro que ser zelosos com os nossos deveres, com os nossos compromissos iluminativos. E reencarnação e progresso, porque já falei, já abordei o tema na introdução, na reencarnação que permite que novos espíritos reencarnem com a oportunidade de crescerem, de evoluírem. E os espíritos falam isso não poucas vezes, que não é reduzido o número de espíritos na erraticidade que suplica a Deus, suplica às organizações espirituais elevadas a oportunidade de retornar ao planeta terrestre. Então nós estamos com uma oportunidade de valor intraduzível em nossas mãos. Diz Allan Kardec, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Pois bem, nessa parte aqui, nós temos que refletir sobre a necessidade de nós lutarmos contra a nossa imaturidade espiritual. A necessidade que nós temos que lutar contra a carga erótica que ainda povoa a nossa consciência, enxovalhando o altar sacrossanto da união legítima. Valorizar a oportunidade de resgate e, mais importante,
Valorizar é a oportunidade da renúncia. Porque isso serve para todos aqueles que estão envolvidos no matrimônio. A bem da verdade, uns vêm com uma prova sacrificial de maior... Minha esposa ali, ela pode falar isso. Mais expressiva. Tem que tolerar mais um pouco, tem que ter mais paciência. Mas é isso. É isso. Muito bem. Prossegue Kardec. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-lo progredir. Família, célula espiritual fundamental à evangelização das almas. Ou seja, é nesse ambiente familiar que o espírito reencarnante tem a oportunidade de se reencontrar, de se regenerar. Então eu trouxe também reforço do nosso estudo do livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier. A mensagem, o título é Uniões de Prova. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. Ou seja, trazemos das nossas vidas pretéritas os débitos que precisamos solver, que precisamos quitar. E, por vezes, essas uniões de prova, que são aquelas uniões onde o aspecto conflituoso vai mais pronunciado, há exatamente ali um espírito endividado e um espírito credor. Daí a importância do Evangelho como elemento de pacificação de consciências, a fim de que nós saibamos o dever de solidariedade, mas, sobretudo, o dever de regeneração. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente as pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferir no coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho. Hoje contigo para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, se nos revestisse, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, se nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas, de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-la de ânimo firme. Então, o ensinamento de Allan Kardec, o ensinamento dos espíritos superiores é bem claro. O divórcio não é contrário à lei de Deus. Mas é necessário que nós saibamos a nossa condição de espíritos imortais. É necessário que nós saibamos e temos essa consciência dos nossos débitos, das nossas dívidas. Porque se a opção pelo divórcio representar uma opção mais vinculada ao capricho, ao abandono de um compromisso, o desânimo, a influenciação de viés obsessivo, isso representa
ensina os espíritos um prejuízo à trajetória espiritual daqueles indivíduos então vinculados. Que fique bem claro, a doutrina espírita não ensina que o divórcio é contrário à lei de Deus. Pelo contrário, ensina que nós temos que ter a consciência de nossa responsabilidade. Temos que ter a consciência dos nossos deveres para que nós saibamos fazer as escolhas corretas. E para que, diante da primeira dificuldade, da primeira contrariedade, nós saibamos ter serenidade e não nos deixarmos adoecer pelas influenciações e pelos sentimentos menos felizes. Pois bem, então prossegue Emmanuel. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-la de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos no íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei de amor se esta não preside a união, resultando, frequentemente, separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Então é a lei de amor que deve presidir todos os nossos atos. E aqui não podemos ter uma visão imatura ou infantil da realidade. Nós, por sermos espíritas, nós não nos tornamos, de uma hora para outra, espíritos redimidos. Ao assumirmos, ao conhecermos a doutrina espírita, ao esposarmos os seus ensinamentos, a sua doutrina, nós não resolvemos de pronto as nossas dificuldades, as nossas equações existenciais. Elas permanecem conosco e permanecerão, provavelmente, até o fim dos nossos dias nesse corpo. Mas é necessário que nós reconheçamos a necessidade de nós lutarmos com todas as nossas forças em favor do nosso progresso. É necessário que nós lutemos em favor da derrocada definitiva do egoísmo, da prepotência, da vaidade que ainda assinala o nosso passo, que ainda persegue a nossa trajetória, ameaçando as construções mais valiosas para o nosso futuro espiritual. Então, isso significa que o amor, essa virtude, essa capacidade de amar, de renunciar, de perdoar, ela se adquire com esforço gradativamente. É a luta de uma vida, é a luta de várias vidas, provavelmente. Daí a necessidade do esforço individual, do compromisso da oração, para que os espíritos superiores nos auxiliem nessa trajetória. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer, Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. O que equivale a dizer, os obstáculos, aqui as uniões, aqui os projetos, aqui os desafios que cada um de nós assume ao reencarnar derivam dos nossos vícios, das nossas dificuldades. Da nossa ainda incapacidade de amar em medida satisfatória. Não da lei, não das instituições, a responsabilidade é toda nossa. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas, com vistas unicamente nos interesses materiais. Eu trouxe também do livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Franco, de autoria de Joana de Ângeles. Ela tem também um capítulo nesse livro sobre divórcio.
Então, Joana diz o seguinte, de forma muito clara, muito lúcida, como não poderia ser diferente. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral. Olha como é que ela começa o texto. Através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos no ministério familiar. Sem dúvida, reencontros de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada, em clima de contínua aventura, através da qual missionários do saber e da bondade estabelecem a união, objetivando nobres desideratos, em que empenham todas as forças. Outras vezes, programando a elaboração de uma tarefa relevante para o futuro deles mesmos, se penhoram numa união conjugal que lhes enseje reparação junto aos desafetos e às vítimas indefesas do passado para necessidade de socorrer e elevar, compreende e ser inadiável. Fundamental, entretanto, em tais conjunturas, a vitória dos cônjuges sobre o egoísmo. É sempre o egoísmo a assinalar para nós o regime de maior dificuldade e maior desafio, quando desconsideramos os nossos compromissos de solidariedade e de fidelidade a Deus, granjeando recursos que os credenciem a passos mais largos da esfera das experiências em comum. Normalmente, porém, através do consórcio matrimonial, exercitam-se melhor as virtudes morais que devem ser trabalhadas a benefício do lar e da compreensão de ambos os comprometidos na empresa redentora. Nessas circunstâncias, a prole, os filhos, quase sempre vinculada por desajustes pretéritos, é igualmente convocada ao buril da lapidação, na oficina doméstica, de cujos resultados surgem compromissos vários em relação ao futuro individual de cada membro do clã, como de cada grupo em si mesmo. Atraídos por necessidades redentoras mais despreparados para elas, os membros do programa afetivo não poucas vezes descobrem de imediato a impossibilidade de continuarem juntos. De certo modo, a precipitação resultante do imediatismo materialista, o raciocínio não é meu, o raciocínio é de Joana de Ângeles. O raciocínio é dos espíritos superiores. Estou aqui só reproduzindo. De certo modo, repetindo, de certo modo, a precipitação resultado do imediatismo materialista, que turba o discernimento, quase sempre pelo desequilíbrio no comportamento sexual, é responsável pelas alianças de sofrimento cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódios ominosos ou tragédias lamentáveis. Indispensável no matrimônio não se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima. Causa preponderante dos desajustes conjugais, o egoísmo, que se concede valores e méritos superlativos em detrimento do parceiro a quem se está vinculado. E não é isso que às vezes acontece conosco? Quando nós nos imaginamos tristemente credores de méritos que não possuímos? De prerrogativas a que não fazemos jus? Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implique em problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de ti, mas também do outro membro base da família. Não te precipites através de soluções que às vezes complicam as situações. Dá tempo a que a outra parte desperte, concedendo-lhe ensancha para o reajustamento. De tua parte, permanece no posto, não sejas tu quem tome a decisão. A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento e do amor momentaneamente apagada. Se te encontrares no lado de um cônjuge difícil, ama-o a si mesmo sem deserção, fazendo dele a alma amiga, com quem estás em curso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso que a ambos dará paz, facultando desse modo a outros espíritos que se revincularão pela carne, a ocasião excelente para a redenção. O divórcio, indo novamente no texto, um fragmento do texto.
O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas a reforma que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Questão 697 do Livro dos Espíritos. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, meus amigos, que possamos continuar na nossa jornada, enfrentando as nossas dificuldades, e que o Espiritismo, que a doutrina espírita, que é Jesus novamente nos fortalecendo, nos esclarecendo e arrancando de nós o nosso passado escuro, as nossas heranças de calamidade, de deserção, a fim de que possamos melhorar, a fim de que possamos sarar, a fim de que possamos aproveitar a reencarnação, lutando contra nós mesmos, lutando contra o nosso individualismo, o nosso egoísmo, a fim de que possamos ajudar os espíritos a regenerar o planeta. Que Deus nos abençoe.